Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 1, quero ministrar essa noite ao seu coração, ao meu coração, baseado nesse texto bíblico. Peço sua atenção na leitura. Vamos ler alguns versículos desse começo do livro de Juízes, e eu peço a sua atenção. A revista atualizada será a versão que eu vou ler aqui, é a mesma que você vai poder acompanhar no Data Show, amém? Juízes, capítulo 1, verso 1, amém? E vamos ler aí acompanhando. Muito bem. Diz assim as Escrituras: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Você pode repetir comigo isso? Consultaram ao Senhor. Pode repetir mais uma vez? Consultaram ao Senhor. Vou continuar lendo. Dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. Também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Você pode repetir comigo esse finalzinho? E Simeão partiu com ele. Mais forte. E Simeão partiu com ele. Verso 4. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e as planícies. Partiu Judá contra os cananeus, que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate Arba, e Judá feriu a Sessai, e a Imã e a Talmai. Agora eu quero que você pule para o versículo 16 do mesmo capítulo 1. Vamos continuar lendo a partir do verso 16. Diz assim as Escrituras a partir desse verso: os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, na cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e o feriram os cananeus que habitavam em Cefate, e totalmente a destruíram, por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom, com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. Você pode repetir comigo? Porém não expulsou os moradores do vale. Mais uma vez. Porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, ele chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem o Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo.
Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gesser, antes continuavam com ele em Gesser. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com ele sujeitos a trabalhos forçados. Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alade, nem os de Axibe e os de Elba, os de Afeca e o de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes, de Bet-Anate, lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas, e não os deixaram descer até o vale. Porém, aos amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, de Aijalon e o de Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, e desde Sela para cima. Capítulo 2, verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal e Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra sobre juramento, havia prometido a vossos pais, e disse: nunca invalidei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamarem esse lugar de Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar? Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor Deus, pela santa e bendita palavra que chega aos nossos dias, e pedimos ao Senhor que, baseado nesse trecho das Escrituras, possamos sim ser supridos e alimentados na nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade, como tem tido até aqui, na adoração, nas orações, na liberalidade dos corações. Espírito Santo de Deus, nos conduz nesse lugar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e você diz amém. Irmãos, é muito importante a gente mergulhar um pouquinho sobre esse livro do Velho Testamento, Antigo Testamento, chamado Juízes. O livro de Juízes é considerado o livro da graça no Antigo Testamento. E ele é muito apropriado para nós imaginarmos o quanto é sério viver em ciclos espirituais que, na verdade, não existem. Eu penso que quando Deus tem um propósito com o povo de Israel, ele tem um propósito bem definido, bem claro, e é expresso na visita desse anjo, quando ele chama atenção, faz um alerta ao povo de Israel, porque é necessário que a gente entenda que Deus, quando estabelece algo para nossas vidas, como um povo escolhido, como uma raça escolhida, como uma geração escolhida, ele tem uma trajetória para que nós trilhemos, um trilho para que possamos andar sobre ele. E isso, quando sai, desse trilho, desse alinhamento, obviamente há sim um desgaste, até mesmo uma perda e até a volta a um reinício, um recomeço, que nem sempre é tão proveitoso para nossas vidas, e nem às vezes é permitido a nós termos esses recomeços. Mas o livro de Juízes é conhecido como o livro da graça do Antigo Testamento, porque Moisés, ele lidera o povo desde a saída do Egito, liberta do cativeiro do Egito, e juntamente com todo o povo atravessa o deserto durante 40 anos, e estabelece nessa liderança uma liderança de caráter, de ouvir a voz de Deus, de estabelecer entre Deus e ele o ouvir daquilo que Deus queria e repassar ao povo. Então Moisés, com maestria, consegue ouvir da voz de Deus as orientações divinas, como também consegue estabelecer no povo alguns alinhamentos de julgamento. Então, nesse momento, Moisés é o juiz do povo no deserto, é aquele que está ali estabelecendo a libertação do povo de um cativeiro egípcio. Uma das coisas importantes em relação a isso, não só é
o derramar de Moisés em relação à vida de Josué, mas também de Josué em relação a Moisés, porque foi o seu sucessor. Então as Escrituras dizem que Josué colava e ficava próximo de Moisés em todas as suas atitudes, em todas as suas ações. No momento de intimidade com Deus, Josué estava à porta da tenda para receber também dele em primeira mão as orientações devidas e se tornou o sucessor de Moisés e que com muito cuidado, com muita firmeza, com muito temor, liderou o povo até a entrada da terra prometida. Foi Josué que estabeleceu e sorteou, diante da orientação divina, as áreas de cada uma das 12 tribos de Israel, para alcançar a terra prometida, tomar posse dela, e cada uma das 12 famílias, 12 tribos, 12 gerações, receber uma área específica, uma área geográfica, dentro daquela área chamada terra prometida, em que cada um deles tomaria posse. Porém, essa promessa de posse não está de forma alguma eximindo o fato de que a terra que Deus estava entregando a Israel, lá nela existiam habitantes, existiam moradores daquelas terras, existiam moradores que tinham suas características e também as suas forças, a sua maneira de defender a terra, a maneira de se portar. Existiam lá habitantes que habitavam na terra de Canaã e que Israel agora não só precisava seguir nesse trilho da promessa de Deus, mas precisava também se esforçar para poder conquistar tudo aquilo que Deus tinha prometido. Então, quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós percebemos que, a partir do momento em que Josué introduz o povo e dá delimitações de área para cada uma das tribos, houve um pequeno deslize, uma pequena falha nessa situação, porque Josué não deixou como Moisés um sucessor. Ele deixou livre para que cada um dos líderes das tribos pudessem definir como seria o seu comportamento diante de Deus. Então faltou uma liderança única para Israel, num momento tão importante que era a conquista definitiva do povo de Israel em uma terra prometida. Josué não fez isso. Então, quando eu leio no capítulo 1, verso 1, diz que Josué morreu. E então o povo ficou sem uma liderança única. Mas eu acho interessante que a primeira atitude que eles tomam é uma atitude benéfica e boa para cada um de nós, dos quais nós precisamos aprender. Algumas coisas são importantes no começo do capítulo 1 do livro de Juízes. O primeiro deles eu fiz você repetir pelo menos 2 vezes. É que depois que Josué morre, eles não sabem exatamente como vão fazer. Porque, como eu disse, existiam pessoas morando na terra de Canaã e precisava de orientações, precisava de determinações e principalmente de iniciativas. Então o povo de Israel se reúne, líderes das tribos, e começam a consultar a Deus. É importante que nós entendamos isso, que numa conquista plena da nossa vida espiritual, é importante que nós consultemos a Deus. Às vezes não temos próximo de nós uma pessoa que possa nos dar essa orientação. Já tive essa experiência, Deus já falou comigo, siga dessa forma, que nos inspire, que nos direcione, que nos pastoreie. Mas existe um Deus que ouve a nossa oração e que não nos desampara. Essa é a hora de você dizer amém. Então Israel está ali sem um líder único, mas eles consultam a Deus. Então diz que Israel parou e começou a orar para o Senhor e dizer: Deus, Senhor Deus, quem será o primeiro a avançar? Quem será o primeiro a tomar a terra? Quem será o primeiro a conquistar a sua parte da terra? E Deus responde, graças a Deus por isso. Se você consultar a Deus, uma hora Deus vai falar com você, Deus vai ter uma resposta para você. Diga amém, amém. Às vezes pode não vir pela boca do pastor, pela boca do seu líder, do seu melhor amigo de fé, mas vem do próprio Deus uma resposta, uma sinalização, porque você consultou a Deus e Ele deu uma resposta. Então Deus responde a Israel dizendo: Judá será a tribo que vai avançar primeiro. Deus direciona e diz: uma tribo vai começar, a tribo de Judá. Eles escutam essa orientação e entendem que as outras demais tribos, Dan, Naftali, Assé, todos os outros que tinham, José, Benjamim, todas as outras tribos, precisavam de uma direção, mas a direção inicial de Deus é Judá, é por Judá que vai começar. Isso é muito importante, consultarmos a Deus. Repita comigo, é importante eu consultar a Deus, porque como eu disse para você, é importante que nós saiamos dessa ilusão dos ciclos da nossa vida. Por favor, preciso abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre isso, para poder fazer uma grande diferença entre ciclos e níveis. Repete comigo, ciclos e níveis. Mais uma vez, ciclos e níveis. Se pudéssemos aplicar ciclo para a nossa vida espiritual, o ciclo seria esse: o dia que eu criei em Jesus como meu Senhor e Salvador, o dia que eu caminhei na minha trajetória cristã, experimentando tudo aquilo que Deus tem para mim,
E um dia que Jesus vai voltar para me buscar, então naquilo que eu comecei em Cristo, eu vou terminar em Cristo, então Deus vai me levar, eu vou morrer, eu vou para a glória, Ele vai voltar, então o ciclo termina aqui. Se fôssemos aplicar ciclo para a vida espiritual, não podemos aplicar um ciclo de vida espiritual dizendo assim, no ano tal, eu era líder, eu era crente, eu era isso e tudo, mas me caí. Aí eu comecei um novo ciclo da minha vida e avancei. Não. Na vida espiritual não se aplica ciclos. Se aplica ciclos, por exemplo, na vida profissional. Houve um tempo na minha vida que eu era carpinteiro. Então esse tempo, esse ciclo da minha vida se encerrou. Então daqui em diante eu entendi, Deus quer que eu ganhe a vida de outra forma. E começa um novo ciclo com uma outra atividade profissional, com uma outra ação de ganho de renda. Então eu começo um outro ciclo na minha vida. Pessoas começam um ciclo às vezes e vivem 40 anos do mesmo ciclo profissional. Existem ciclos na vida de preparação secular, de estudo. Então, ensino fundamental, ensino médio, ciclos da sua vida. Ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, ciclos da sua vida que você experimentou, ensinamentos, experimentos, experiências, testemunhos que fecharam um ciclo da sua vida e você passa para outro. Todo mundo está entendendo, irmão? Amém. Amém? Mas na vida espiritual existem níveis. Níveis. E o que Deus quer de Israel e de cada um de nós é que nós avancemos em níveis, não fiquemos presos a ciclos. Porque se você for observar no livro de Juízes, o ciclo vicioso do povo de Israel é exatamente esse. Israel serve ao Senhor. Aí depois o ciclo é, Israel cai em idolatria, em pecado da idolatria por causa dos povos que ele não expulsou. Depois Israel é escravizado, depois Israel clama ao Senhor, depois Israel, Deus levanta o juiz, aí Israel se arrepende e Israel volta para o Senhor. Aí depois mais uma vez Israel cai na idolatria, depois mais uma vez Israel é escravizado, clama ao Senhor, Deus levanta o juiz, Israel se arrepende e Deus se aproxima de Israel e o livra. Então são ciclos viciosos que nós precisamos entender que isso não cabe para nós. Porque seria o evangelho da graça no Antigo Testamento, nós precisamos aprender, precisamos seguir no caminho de ouvir a voz de Deus, atender o seu chamado, a sua orientação, a sua direção e dizer, agora é a sua vez, fulano, é agora a sua vez, minha filha, é você a hora de avançar, você é o primeiro, Ele vai falar com você a hora de você avançar. Amém? Segunda coisa interessante, está aqui no versículo 3. Você pode ler comigo o verso 3? Bote lá, Marquinho, por favor. Vamos ler juntos. Juízes 1:3. Vamos lá ler juntos, irmãos? Não, aí está 3:1, filhão. Aí agora, vamos lá? Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Segunda coisa importante para você avançar em níveis espirituais: chame pessoas da mesma alçada, com o mesmo propósito, com o mesmo desafio que você para estar contigo. Firme um laço de cooperação com pessoas que podem fazer você avançar, subir níveis espirituais. Judá entende que aquela conquista era ele que deveria começar. A terra primeira seria a dele por herança. Mas ele vira para o seu irmão, líder da tribo de Simeão, e diz, olha, eu quero que você siga comigo, vá comigo, vamos conquistar a terra que é para mim por herança, por sorte agora, e vamos conquistar. Porque na hora que chegar a sua vez, eu estarei com você. É importante, irmãos, na nossa vida espiritual, para seguirmos e avançarmos em níveis espirituais, não podemos andar sozinhos. Repita comigo, não podemos andar sozinhos. Precisamos ter ao nosso lado pessoas que querem avançar, que querem conquistar a mesma coisa que nós queremos. E eu quero que você entenda, o que nós estamos aqui para conquistar não é uma terra, não é um território, não é um terreno em Castanhal. É uma terra prometida, reservada por Deus para nossas vidas. Então todos aqueles que forem cooperadores, que são também no mesmo propósito de avançar e de alcançar aquilo que nós precisamos alcançar. O apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento, eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado. Então se tem uma pessoa do seu lado que está tentando alcançar aquilo que foi alcançado, Cristo Jesus, se ombreie com ela e diga, vamos conquistar junto a terra que está separada para você. O propósito está separado para você, porque na hora que você conquistar, também você vai poder me ajudar a avançar no propósito que eu tenho para a minha vida. Você pode dizer amém? Consultar a Deus, andar com pessoas, são coisas importantes que nos fazem nos levar a níveis superiores de vida espiritual. Mas olha só no versículo 6,
o que também é importante para nós, porque nos introduz a um juízo, não um juízo de libertação, mas um juízo de decisões. Repete comigo, juízo de decisões. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida, irmãos. Às vezes nós ficamos deixando, procrastinando, adiando para decisões que precisam ser tomadas, e que Deus já sinalizou, já disse, é desse jeito, mas a gente fica adiando, e isso não é bom. E é interessante porque o primeiro relato dos juízes é uma ação de juízo que é como se fosse um exemplo. Olha comigo o versículo 6, por favor. Juízes, capítulo 1, versículo 6. Olha um dos primeiros reis, ou primeiros dominadores daquela terra, que Israel avança e controla. Olha exatamente como ele se portava. Versículo 6 do capítulo 1. Vou começar do 5, por favor, perdão, Marquinhos. 5, em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, pelejaram contra ele e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prenderam-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Olha aqui para o pastor. A prática desse homem, que tinha uma imposição de autoridade na terra que ele dizia ser dele, mas que agora Israel está tomando posse, a prática dele é que todos aqueles que se levantavam contra ele, você pode observar que nos versículos seguintes, com 70 homens ele fez isso. Ele cortava os polegares das mãos e dos pés. Precisamos aprender qual era a estratégia desse homem. A estratégia dele é, cortando os polegares, não se pode segurar armas das mãos. Polegares das mãos cortados dificultam segurar armas, segurar espada, segurar escudo. Não tem um polegar da mão para se fechar o pulso. Então a estratégia desse homem que dominava uma terra era cortar os polegares das mãos. Os polegares dos pés nos trazem equilíbrio. Então se você for impulsionar para frente, os dedos polegares do seu e do meu pé é que me dão equilíbrio para permanecer em pé. Se eu não tiver esses dedos nos pés, eu perco o equilíbrio. Então esse homem, estrategicamente levado pelo mal, ele fazia isso. Quando alguém se levantava, ele dominava e cortava os dedos polegares das mãos e o dedo dos pés. Tirava a força da defesa e tirava o equilíbrio. Quando ele é vencido, Israel, que avança sobre ele, faz a mesma coisa com ele. Ele foge, Israel alcança e faz a mesma coisa. Corta o dedo das mãos, dedos polegares das mãos e o dos pés. E ele mesmo reconhece, da mesma forma como eu agi para sobrepujar, para suportar os reis que precisavam ficar abaixo de mim, fizeram comigo, e agora ele morre em Jerusalém. Pastor, que coisa cruel, que estratégia cruel, parece olho por olho, dente por dente. Não, a gente às vezes precisa entender, irmãos, que as estratégias do mal não é pelo fato de serem cruéis que não devem ser repetidas por nós. Preciso explicar isso. Quer dizer que eu vou ter que ser mal quanto os meus inimigos são comigo? Não, mas eu preciso aplicar a mesma estratégia do mal que me paralisa, eu preciso também aplicar contra o mal. Então tudo aquilo, irmãos, que são vícios, são dependências, pecados ocultos que me paralisaram, cortaram meus dedos das mãos que eu não pudesse me defender, ou cortaram os dedos polegares dos meus pés que eu não pudesse me equilibrar, eles precisam da mesma forma serem cortados para que eles possam perder a força de me dominar e possam perder o equilíbrio de estar ao meu lado. Então nós precisamos às vezes cortar algumas coisas. E depois, a sequência do relato do livro de Juízes, que eu li com você no capítulo 1, é uma sequência de porém. Por favor, vamos para a palavra do Senhor? Primeiro no versículo 19. Diz assim as Escrituras: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. Pule para o verso 21, por favor. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Versículo 25. Mostrando-lhe ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio da espada, porém aquele homem, a toda a sua família, deixaram ir. Começa uma sequência, irmãos, olha aqui para o pastor. Começa uma sequência de porém. E nessa sequência de porém nós tiramos uma lição importante. Primeira lição que eu tirei com você é: precisamos consultar a Deus para as decisões que precisam ser tomadas na nossa vida, para avançar em níveis espirituais.
Segunda coisa, precisamos ter pessoas ao nosso lado que tenham a mesma proposta, o mesmo desafio, o mesmo foco de alcançar algo espiritual, para nos elevar a níveis. Terceira coisa, precisamos aplicar com o mesmo juízo que nos foi aplicado pelo mal, precisamos aplicar contra ele, precisamos ser firmes contra o mal, contra o pecado que nos amanhetou, que nos amarrou, nos aprisionou, nos agrilhoou, com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma estratégia, precisamos vencer o mal. Quarta coisa, nós precisamos obedecer Deus integralmente. Porque Israel está avançando, está conquistando a terra, e Deus falou: extermina, acaba com os moradores, será problema futuro. Só que eles chegavam lá e encontravam um povo que tinha carros de ferro. Senão esse pessoal tem importância. Chegava em outros momentos, em alguns lugares em que os povos propunham: nós vamos ficar somente na parte do vale. Chegava em outras áreas em que eles diziam: nós vamos ser escravos de vocês, e vocês podem ser nossos senhores. Então foi havendo uma sequência de acordos que Deus não tinha permitido. A ordenança de Deus era acabar. Porém, todas as vezes que eu leio com você as Escrituras diz: e eles não expulsaram os moradores daquela região, e eles não expulsaram os cananeus, e eles não expulsaram a família. Sabe, muitas coisas da nossa vida espiritual nos prendem no nível, porque nós não queremos expulsar algumas coisas que vão nos aprisionar lá na frente, vai ter problema para nós. Quero crer que nós vamos continuar meditando no livro de Juízes, e você vai ver que muitos desses aqui, que Israel não expulsou, Deus disse: expulsa, tira, vai ser problema, lá na frente vai se levantar. Lá na frente foram os grandes adversários de Israel. Muitas vezes, irmão, não avançamos em níveis por causa disso, porque não queremos expulsar verdadeiramente aquilo que lá na frente vai nos dar problema. Parece que vai ser sob controle. Não, Deus está sob controle. Essa amizade, esse relacionamento, essa maneira de ganhar a vida, não, está sob controle. Eu vou ter um espaço, um hiato na minha vida espiritual, mas lá na frente eu vou retomar tudo de volta. Cuidado, porque tem coisas, irmãos, que precisam ser expulsas para que lá na frente você atinja um nível maior. Diga amém, irmãos. Deus fala várias vezes: porém, eles avançaram, porém deixaram que vivesse, porém deixaram que habitasse no vale, porém foram deixando. O que você tem deixado no decorrer da sua vida espiritual, e que agora você vê: não subi o nível, não alcancei um nível, um patamar superior, porque eu não expulsei tal coisa na minha vida. A continuidade daqui, irmãos, são as sequências do não expulsou. Por favor, olha comigo o versículo 27. Eu quero que você grave esses nomes, por favor. Verso 27 diz: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-sean. Versículo 29, por favor, Marquinho, vai ajudando aí. Verso 29 diz o quê? Você pode ler comigo? Efraim não expulsou os cananeus habitantes de Gessé. Verso 30, Marcos, por favor. Vamos ler juntos, irmãos? Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Verso 31, comecinho, por favor, Marcos. Vamos lá, irmãos? Asser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom e os de Alade. Verso 33. Vamos lá? Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate. Se você continuar lendo o livro de Juízes, nós vamos continuar meditando nele algumas vezes. Você vai observar que todos esses habitantes que Israel não foi expulsando, foram os habitantes que levantaram ídolos, que misturaram o povo, as gerações, e levaram Israel à queda. Mas há uma visita do anjo no capítulo 2. E eu estou aqui essa noite justamente para alertar sobre essa visita do anjo. Preste atenção sobre esse alerta. Capítulo 2, verso 1 diz que o anjo do Senhor visita Israel. Você pode ler comigo? Capítulo 2, verso 1, vamos ler juntos? Vamos lá? Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra sob juramento, havia prometido a vossos pais. Vamos parar bem aí, deixa o verso aí, Fernando, ou Marcos.
Preste atenção aqui comigo. Você quer se manter em níveis espirituais para ser fundamento para a sua vida espiritual e para você poder seguir para um patamar superior? Primeira coisa, que o anjo alerta a Israel: lembra da tua história comigo, lembra da minha história contigo, lembra do momento em que eu te resgatei, que eu libertei você, que eu lhe tirei daquele lugar, do império das trevas. Você precisa lembrar da sua história, de onde Deus lhe resgatou, do compromisso que Deus tem com você, do dia que você foi impactado com a presença de Deus, que alguém pregou, evangelizou você, mostrou as Escrituras, e naquele momento houve um start, uma ligação espiritual em você, e você diz: aquele momento começou minha história com Deus. Você precisa entender isso. O anjo chega para Israel e diz: olha, eu sou aquele mesmo Deus que tirou vocês do Egito, eu tenho uma história com vocês. Se vocês estão querendo avançar, se vocês estão querendo alcançar uma terra, tomar posse de uma terra, lembre da história que eu tenho com vocês, porque não vai faltar nada, não vai faltar força, não vai faltar vitória, não vai faltar aprendizado, não vai faltar esforço, não vai faltar, mas eu estou com vocês desde o Egito. Lembra da tua história com Deus. Você se lembra de onde Deus te tirou? Se lembra daquele boteco? Se lembra daquele relacionamento? Se lembra daquele choro? Ali começou a sua história com Deus. O anjo está dizendo para Israel: eu tenho uma história com vocês, desde o Egito eu estou com vocês. Segunda coisa, o anjo fala no final do verso 1, você pode ler comigo? Depois ele diz, que havia prometido a vossos pais, eu disse, você pode ler comigo bem forte? Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha aqui para o pastor um instantinho. Se eu não avanço em níveis, se eu estou paralisado, o anjo está dizendo: a culpa não é dos céus, eu não invalido a minha aliança. Se houve uma quebra de aliança, foi da nossa parte, o Israel de Deus, o povo de Deus. Então está nas nossas mãos reatar essa aliança, está nas nossas mãos refazer essa aliança com Deus. O anjo está dizendo: eu tenho uma história com vocês, Deus tem uma história com a sua vida. Deus está dizendo através desse anjo: eu tenho uma aliança com vocês e ela não foi invalidada, ela ainda permanece. Vamos revalidar a aliança? Deus está te chamando essa noite. Revalide a aliança com Ele, revalide o compromisso com Ele. Ele não quebrou, você que quebrou. Então Ele está te chamando. A minha aliança continua a mesma coisa. Agora tem um detalhe: eu quero uma aliança única. Quem aqui é casado, irmãos? Amém. Quem aqui quer ter duas alianças no dedo com duas pessoas? É problema. Deus está falando a mesma coisa para Israel. Eu quero uma aliança única. Eu pedi isso a vocês, eu orientei isso a vocês. Uma aliança única. Eu não quebro alianças, mas também não tenho outras alianças com outras pessoas, com outros deuses, com outras devoções. Não tenha compromisso a não ser comigo. Leia comigo o versículo 2 do capítulo 2. Olha o que o anjo fala: vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. O que é isso que fizestes? Essa pergunta precisa ecoar no nosso coração, irmãos. Paramos, estagnamos no lugar, não subimos em níveis, estamos sabendo que poderíamos ter avançado mais. Estou 1 ano, 2 anos, 10 anos andando com Jesus, eu era para estar no outro patamar, no outro nível de alcance, de conquista, de vitória, mas parou alguma coisa. Deus está perguntando através do anjo a Israel: o que foi que você fez? Ele está virando para Israel e diz: o que foi que você fez? O que foi que fizeste? Porque eu falei tal coisa e vocês fizeram ao contrário. O anjo está alertando Israel para algo que é necessário para nós, irmãos: pensar naquilo que nós fizemos que nos paralisou. Coisas que não expulsamos, que era preciso fazer. Coisas que eram para ser cortadas, coisas que eram para ser ajustadas e não foram feitas. Dobramos joelhos a devoções e ídolos que não pertencem ao Senhor, que não é permissão do Senhor. Isso nos paralisou. Paralisa a vida espiritual de uma pessoa. Estagna no nível em que ela não vai avançar, não pode avançar. Mas olha só, a reação do povo é a seguinte. Olha comigo o versículo 3 e 4, diz assim: pelo que também eu disse, não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras, todos os filhos de Israel
a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Olha aqui para o pastor um instantinho. Deus está dizendo que as dificuldades que Israel enfrentaria era a permissão dele. Pense bem se as dificuldades que você está enfrentando, os desafios que você está enfrentando, seus choros, lágrimas, ansiedade, dúvidas, não são permissão do Senhor para que você volte a obedecer a Deus integralmente. Deus está dizendo: eu vou permitir que esse povo esteja no meio de vocês, que ele confunda vocês, que os deuses deles sejam laços para vocês. Então aquilo que hoje às vezes estamos enfrentando, achando, Deus me livre, Deus tenha misericórdia de mim, Deus está permitindo para alertar a você e a mim que não estamos obedecendo a Deus integralmente. Israel cai num pranto de remorso, e cuidado com o remorso. O remorso está muito ligado à vergonha. Repete comigo, o remorso está muito ligado à vergonha. Gente que chora demais, desespera, com a revelação, com o escândalo, descobriu, chora, se desespera. Pense bem se aquilo é arrependimento ou se é remorso, porque o remorso está muito ligado à vergonha. A pessoa tem vergonha, vou ser exposto, todo mundo vai saber, agora vão saber quem realmente eu sou, caiu a máscara. Não caiu a máscara não, né? Todo mundo está com ela, né? Mas caiu a máscara daquilo que eu sou espiritualmente falando, caiu, vai ser vergonha. Israel está vendo aqui que uma máscara está caindo, uma revelação de Deus está sendo clara a eles. Vocês serão acompanhados por esse povo que vocês não expulsaram. Os deuses que eles trazem serão laços para vocês. Israel cai no pranto, porque continuando o livro de Juízes, que nós vamos continuar em nome de Jesus, você vai ver que Israel, o choro, o desespero de Israel, era simplesmente pela vergonha e não pelo arrependimento. Mas isso eu não quero que aconteça aqui nessa noite. Eu quero aqui nessa noite dizer a você que é preciso buscar o conselho do Senhor para nossas vidas. Não é possível andar sozinho, é preciso andar com pelo menos um, para avançar em níveis espirituais. Não se junte a pessoas que estão estagnadas, não se junte a pessoas paradas, se junte a pessoas que querem conquistar também. Diga assim: eu vou me juntar a pessoas que querem avançar também. Judá chamou Simeão e disse: vamos, eu tenho a minha terra, já foi sorteada, você me ajuda com a minha, eu ajudo você com a sua. Nós precisamos aplicar a mesma justiça, a mesma firmeza, a mesma dureza que o pecado nos impõe, nós temos que impor a ele, dos inimigos. Se nos colocou num tempo de dificuldade, sem esperança, nós temos que colocar o pecado no lugar que ele tem que ser colocado. Você morreu o pecado, você acabou o pecado. Inimigo, você foi vencido. Corta os teus dedos polegares das mãos e corta os dedos polegares dos teus pés, porque sobre a minha vida você não vai mais ter força e nem equilíbrio para poder andar do meu lado. Você está fora. Expulse, irmão, não tenha medo, não tenha receio de expulsar coisas que você pensa, vai me ajudar lá na frente, vai me servir lá na frente. Expulse aquilo que lá na frente será o seu inimigo, será um adversário forte de ser vencido. E acima de tudo, preste atenção na visita do anjo. O anjo está dizendo: eu tenho uma história com você. Você tem uma história com o Senhor Jesus? Eu tenho uma história. Eu sei onde eu estava, eu sei como Ele me encontrou, eu sei o que me iludia, eu sei o que me enganava, eu sei como Jesus teve que agir na minha vida, a fortaleza que Ele teve que desmanchar na minha mente, no meu coração. Eu sei a história que eu tenho com Ele, eu sei o quanto eu dei trabalho para Deus e dou trabalho para Deus, eu sei, mas eu não quero quebrar uma aliança que eu tenho com Ele. Ele tem comigo e eu quero me segurar na aliança que eu tenho com Ele. Eu preciso entender que nesse mergulho de nível, eu preciso ter exclusividade com Deus, de obedecer integralmente a Deus. Isso vai me trazer nível espiritual, em que eu não caia no choro da vergonha, do remorso, mas eu possa chorar o arrependimento para níveis maiores. Senhor, poxa, quanto tempo eu perdi na minha vida, podia estar mais à frente, podia estar mais avançando, podia estar mais mergulhado na Tua presença, ouvindo mais o Teu Espírito, tendo mais intimidade com Deus. Era para estar nisso. Se existe um choro que precisamos chorar, irmãos, é do tempo perdido. Mas chegou hoje, dia 16 de agosto de 2020, o dia que o anjo está visitando você e dizendo a você: eu tenho uma história com você, eu não quebro alianças, por isso eu estou te chamando aqui essa noite. Feche os seus olhos, vamos orar.
A vida espiritual não tem ciclos. Não existe ciclos na vida espiritual. Existem níveis. E eu quero que você avance e eu avance a cada dia mais no nível de vida espiritual, em que a gente possa consultar a Deus e Deus responda logo: meu filho, minha filha, é você, a vez é sua, a hora é essa. Mas mesmo você ouvindo essa resposta de Deus, você possa entender: eu não posso seguir sozinho, eu preciso andar com alguém. Eu vou procurar alguém que possa me ajudar a conquistar. Isso começa dentro da família, irmãos. Deus está me falando aqui que isso é importante você entender, marido e mulher que estão aqui nessa noite. Se um dos dois está querendo avançar, segura na mão do outro e diz: vamos avançar, eu quero avançar e você também vai avançar. Vou conquistar o que é meu e você vai conquistar o que é seu. Pastor, você está me dizendo aqui de propósitos diferentes? Não, eu estou falando sobre conquistas que vão elevar níveis, porque temos níveis diferentes, sim. Mas precisamos andar juntos. Seja firme com o pecado, como o pecado ele é cruel com você. Seja firme com ele. Corte mesmo. Polegares das mãos, polegares dos pés. Seja firme, corte mesmo. Expulse aquilo que é necessário expulsar. Adversários e inimigos que vão se levantar lá na frente. É hora de você dizer: chega, acabou. Não faça alianças a não ser com o Senhor. Você tem uma história com Ele. Vamos orar, irmãos? Peço aos filhos que venham para frente. Vamos orar. Oh Deus, fique em pé no lugar que você está e vamos orar em nome de Jesus. Você que nos acompanha na gravação do culto nessa noite, queria que você fechasse os seus olhos e pensasse sobre níveis da sua vida espiritual. Qual a cronologia da sua trajetória? 1 ano, 2, 10, 15? Que nível você está de intimidade com o Senhor? Poderia ser melhor? Poderia ser mais alto, mais íntimo? O que lhe paralisou? Oh Deus, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Como o Senhor levantou juízes no tempo da história de Israel, e esses juízes promoveram libertação, alinhamento para o coração do povo de Israel. Senhor, que nessa noite essa palavra nos desperte para uma revelação do anjo do Senhor em Gilgal, onde ele diz: eu tenho uma história contigo, eu te libertei e estou contigo desde o Egito. E cada um de nós teve uma estada no Egito. Cada um de nós esteve um dia no Egito. Nós temos uma história contigo, o Senhor tem uma história conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela história que tu tens conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque tu não invalidas alianças. E pedimos perdão pelas alianças quebradas por nós, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, seguir um caminho de obediência integral, total. Oh Deus, o que foi que nós fizemos? Eu vou me calar um pouquinho, eu queria que você orasse pela sua vida e fizesse essa pergunta para você mesmo: o que foi que eu fiz para não ter avançado? O que está me aprisionando? O que está me paralisando? O que está me manhetando? Me congelou? O que foi que você fez, Israel? O que foi que você fez, meu irmão e minha irmã? O que foi que você fez? Onde foi o erro? Ore um pouquinho aí pela sua vida. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti.
sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para dizer, Senhor Deus, que nós dependemos do Senhor. Nós queremos avançar níveis, Senhor. Queremos mergulhar mais e mais na Tua presença e aprender contigo, Senhor. Ouvir o Teu conselho. Ó Senhor Deus, ouve a nossa oração. Nós queremos nos entregar a Ti, Senhor. E que tenhamos coragem, Senhor Deus, para expulsar aquilo que tem nos aprisionado, para avançar em níveis superiores. Ó Deus, em nome de Jesus, escuta a nossa oração, Senhor, nesse lugar. Nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Glorificamos o Teu nome pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Você pode ingressar no nível novo? No nível novo na sua vida? Ele vem do Espírito do Senhor para a sua vida e para a minha. Conselho do Senhor, companhia do Senhor, aliança com o Senhor. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural.
avançar níveis espirituais na sua vida, levante seu braço. Você quer avançar? Você quer seguir? Você quer prosseguir? Você quer alcançar algo maiores? Foi dada a chave nessa noite. Eu te abençoo em nome de Jesus, para níveis maiores. Para níveis maiores. Para aquilo que lhe paralisou, está sendo expulso agora por uma decisão sua. Não por uma palavra minha, mas uma decisão sua. Dizendo, eu expulso, eu tiro isso aqui. Eu vou seguir, eu vou avançar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas para Cristo Jesus? Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Por favor, sentem só um instantinho. Preciso só dar alguns avisos. Aleluias. Mais uma vez lembrando que o livro do irmão Lins está ali na porta. Quem tiver interesse, né, para adquirir, também se formar. Eu creio que foi, não sei se é